O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto dos 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra, que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o bom é que Jesus, como um bom didata, não é? Aquele mestre que sabe ensinar, ele explicou detalhadamente essa parábola para cada um de nós e deixou-nos muito claro que nós precisamos cuidar do solo do nosso coração, onde Deus semeia a sua palavra, onde Deus coloca a sua graça, para que a graça de Deus em nós produza muitos frutos. Não apenas como uma autossatisfação, frutos para nós, para saciar a nossa fome de Deus, mas também para saciar a fome de tantos outros sedentos da palavra de Deus. Como lhes disse, Jesus, ele é um bom didata. O texto do Evangelho de Marcos diz que Jesus, vendo aquela multidão, ele entra numa barca, se senta e enquanto a multidão está ali, Jesus lhes ensina muitas coisas. O verbo didasco, que aparece aqui, que deu origem ao nosso termo em português, didática, vocês sabem muito bem o que é didática, né? Quem é da área da educação sabe muito bem. É esta capacidade de Jesus de fazer chegar a mensagem do reino de Deus a todos os corações, de uma forma pessoal, de uma forma transformadora, de uma forma renovada. E eu penso que essa seja a missão de todos nós batizados, que somos chamados a evangelizar. Nós também devemos pedir a Deus essa capacidade de falar aos corações,
Se não for através de uma pregação, de uma catequese, de uma instrução, que seja pelo testemunho da nossa vida, mas a palavra de Deus precisa chegar aos corações. E Jesus, como esse mestre, se senta para ensinar os seus discípulos a respeito desta grande graça, porque a coisa principal dessa parábola que Jesus contou, não é o semeador, não é a atenção ao tipo de solo que essa semente encontra, mas é a semente em si mesma, porque essa semente é a graça de Deus, é a força de Deus em nós, é aquilo que Deus tem de melhor que Ele quer dar a mim e a você, a graça do Senhor. Aí vem, é claro, a segunda parte, porque o semeador é esse instrumento da semente para que seja lançada em cada coração. Mas se o Pai do céu não nos desse a sua graça, de nada adiantaria você ter um coração maravilhoso. Se você, eu tenho certeza que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa de coração, de nada adiantaria você ser assim se o Pai do céu não quisesse colocar a semente dele no seu coração. Isso já coloca a gente com os pés bem no chão, Essa mania que a gente tem de grandeza, de achar que nós somos superpoderosos, que nós somos os tais, somos nada. Nós dependemos da graça de Deus, nós somos servos da graça de Deus, nós somos dependentes do amor de Deus, nós somos apenas servos da sua graça. E uma vez que ela vem ao nosso encontro, uma vez que ela é dada a cada um de nós, aí sim, a responsabilidade minha e sua de acolher essa graça da melhor forma possível. Por isso que a parábola que Jesus contou chamou a atenção para que nós façamos paz e coloquemos dentro do nosso coração, de fato, o amor de Deus, em meio, por exemplo, à nossa mania de superficialidade. O terreno, a semente que caiu à beira do caminho, Essa beira do caminho aqui é onde todo mundo passa, onde todo mundo pisa. Porque às vezes nós acolhemos a palavra de Deus com tanta superficialidade, Nossa, fazemos questão de ir no encontro, participar de algum momento, mas quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, somos superficiais. Depois, fazer paz também com os nossos falsos entusiasmos, Oh, que maravilha, eu escutei a palavra de Deus, oh, que bênção, aquela pregação me tocou. Mas aí o entusiasmo é só de momento, porque quando passam os dias, eu começo a voltar na vida velha e a palavra de Deus que foi semeada fica para trás, se perde. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus se perca no meio dos nossos entusiasmos, que às vezes a gente tem, que são enganadores. Não estou dizendo que o entusiasmo é negativo, não. A gente tem que ser entusiasmado, Nós precisamos vibrar com a palavra de Deus que nos visita, mas deixar que dia após dia esta palavra nos transforme. Depois também tem aquela parte da semente que é sufocada, pelos espinhos, ou seja, tantas preocupações na minha vida que a palavra de Deus fica sufocada, a graça de Deus fica sufocada. Eu tenho tempo para tudo, para resolver a minha vida, o meu dia, mas não tenho tempo para me dedicar a Deus. Nós não podemos sufocar a graça do Senhor. Por fim, o último terreno, qual é o terreno? O texto diz que é a terra boa, Mas a tradução do original não é boa, é terra bela, é mais forte ainda. Esta terra bela é a terra escolhida, é a terra apropriada, é esse terreno do nosso coração bem preparado para acolher a palavra de Deus, ou seja, todas as disposições interiores que eu preciso ter para acolher a graça de Deus. Viver na graça dEle, estar em estado de graça, fazer uma boa confissão, não deixar que o pecado reine no meu coração, ter o contato diário com a palavra de Deus, buscar a Eucaristia, viver a minha vida de oração. Todas estas são atitudes que demonstram a minha disposição de acolher a palavra de Deus da melhor forma possível. Isso depende de mim e de você. Deus não vai poder fazer por nós. Então hoje, ao escutarmos esta palavra que nos impele a oferecer para Deus o melhor
terreno possível, peçamos ao Senhor que tire do nosso coração, né, todas as ervas daninhas, aquela sujeira, as coisas que não prestam, que estão sufocando a palavra de Deus, que estão matando a palavra de Deus em nós, que pelo seu sangue derramado na cruz, que será atualizado para nós daqui a pouco, possa nos lavar e nos purificar. E a palavra dele, semeada no nosso coração, seja um adubo para fazer florescer e frutificar toda a graça que ele derrama em nós. Abaixe a sua cabeça por um instante. Coloque-se diante desta palavra que interpela o nosso coração, que nos chama à humildade. Se Deus nos visita com a sua graça, é por pura bondade dele, não por merecimento nosso. Senhor, conserva no nosso coração a humildade de acolher a tua palavra. Conserva em nosso coração a humildade de acolher aquilo que o Senhor tem para nós. E uma vez que o Senhor se dignou olhar para nós, pobres pecadores, cultiva em nosso coração a tua palavra. Purifica o nosso interior, as nossas ações, pensamentos, sentimentos, para que a tua palavra, Senhor, semeada em nós, gere frutos de conversão para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas comunidades. É isso que nós te pedimos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.